Vamos então ao terceiro tópico, no que consiste a salvação. Primeiro, a salvação é a mudança de domínio. Colossenses 1:13 diz assim: Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Coríntios 5:15 diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora a gente precisa entender que a salvação você passa do império das trevas, ou seja, olha só, ou você é filho de Deus, ou você está de mão dadas com, alguns dizem viajante, outros capiroto, né? Ou você é filho de Deus, ou você é só uma criatura nesse mundo, e onde provavelmente você vai sempre pesar, sempre pender para o lado daquilo que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, agrada ao diabo. Não existe um meio termo. Eu estou agradando a ninguém. Não, ou você agrada a Deus, ou você não agrada a Deus. A Bíblia ainda diz assim, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então isso é muito forte, gente. Aquele que é amigo do mundo, dos prazeres desse mundo, é inimigo de Deus. Sabe o que as pessoas não entenderam ainda? O que a salvação mais se trata? Que eu vi um vídeo certa vez que eu achei muito bacana. Eu vou tentar ilustrar aqui rapidamente, olha só. Sobre a corda. Vou procurar esse vídeo para mandar para vocês também, que é muito legal. Você assistir com seu discípulo. Existe uma corda muito grande, só que a nossa vida nessa terra, deixa eu ver se vai dar para ver aqui beleza, vou até aumentar aqui um pouquinho, A nossa vida, existe uma corda muito grande. A nossa vida nessa terra, então tá aqui a corda. Ela é isso aqui, esse pedaço apenas. E a gente foca muitas vezes nesse pedaço. Porque eu tenho que lutar, eu tenho que conquistar, é a minha família, é a minha felicidade, tá? Se eu comprar, se eu adquirir, se eu fizer, se eu formar naquilo ou naquilo outro. Só que existe toda essa vida além desse pequeno pedaço aqui, que a gente vive o quê? 50, 70, né? Quantas pessoas você conhece que tem 100 anos? Então, esse pedaço aqui, esse pedaço de vida é muito pequeno, perto de uma eternidade que nós vamos viver. Agora, o que você faz aqui, nesse pequeno pedaço de vida, é o que vai influenciar em todo esse restante de vida aqui, toda essa corda. Entende? Deus está nos propondo tirar de uma morte, tirar de um sofrimento, tirar das mãos do diabo, tirar desse mundo perdido, para nos levar a viver uma vida plena com Ele, eternamente. Está entendendo? Então, olha só. Ele nos dá o direito de ser chamado de filho, para um dia morarmos com Ele eternamente. Então não é mais a vida, não é mais sobre a vida aqui apenas, é sobre lá, é sobre estar com Ele. Não é sobre estar aqui, mas é sobre o que eu faço aqui para estar sempre com Ele lá. Sabe, eu costumo falar assim que a gente vai construindo a nossa casa, né, de pedra em pedra, tijolo em tijolo, lá no céu, com o que a gente faz aqui. Nós vamos falar sobre isso. A salvação não é sobre o que eu faço. Salvação não. Eu vou falar daqui a pouco. Mas o que eu vou viver lá, sim, é o que eu faço aqui. Então eu costumo brincar que lá eu quero viver, não quero viver um barracão lá, eu quero viver numa mansão lá. E vai ser para sempre, não vai ser por 20 anos, 30 anos, 80 anos, não. Vai ser para sempre. Então com Deus eu quero morar no centro da Nova Jerusalém, eu quero que minha casa seja assim, a casa, sabe? Então, a minha vida hoje aqui é para Ele, porque é pela salvação que Ele me deu, que eu vou lutar agora para levar mais pessoas para Ele e para crescer a minha casa, a minha vida lá, sabe? Entende? Estou fazendo uma analogia aqui para a gente poder entender sobre a salvação. Vamos falar sobre ela aqui, o prêmio por aceitar a Jesus. Todo aquele que recebeu Jesus, vou marcando aqui para vocês acompanharem também na tela.
Todo aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor deve estar convencido através da fé, que possui a salvação. E esta é eterna, ou seja, a salvação é eterna pela vontade de Deus. Vamos ler aqui em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso nunca morrerão. Ninguém poderá arrancar uma ovelha da minha mão. Olha só que fantástico, gente. Jesus aqui, Deus está prometendo algo para nós. Existe uma promessa aqui para nós, de estarmos sempre com Ele, sabe, nas mãos de Deus. Isso é fantástico demais. A salvação é sobre isso, é sobre estar com Ele, estando perdoado todos os nossos pecados. Olha aqui em Atos 10, 43. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Está aqui em Atos 10, 43. Segundo Coríntios, olha só, vamos só dar um toque nisso aqui. Todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados em seu nome. Ou seja, é crer, é fé para a gente ser salvo. Sabe, é aceitar o sacrifício e aceitar que não é sobre a terra, mas é sobre a Nova Jerusalém, o lugar que nós vamos morar. É sobre isso a salvação, não é sobre agora eu vou ser feliz para sempre na terra. Meus próximos 50 anos, meus próximos 60 anos, não sei quantos anos você tem agora, seu discípulo tem agora. Né? Não é sobre esse momento de agora, é sobre o para sempre. Sabe? É claro que agora, estando com Jesus, a minha vida vai ser influenciada, vai ser transformada para melhor. Muita coisa vai mudar e para melhor, é lógico. Mas a salvação não é sobre o hoje, é sobre o amanhã com Ele, certo? Vamos ler aqui em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Diego, mas eu sou pecador demais, Diego. Cara, como eu já ouvi isso? A pessoa tem medo de orar, ela se sente fraca para orar, ela acha que Deus não vai ouvir as orações dela porque ela cometeu pecado ou porque ela está em pecado. Sabe aquele caso da prostituta que eu contei? Ela acha que ela ainda está sendo prostituta na vida dela, ainda está cometendo aquele mesmo erro. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui de pornografia, sabe? Às vezes é de uma traição, às vezes é porque ela só pensa, sabe? Ela nunca pensa em Deus, nunca pensa no outro, só nela mesma. É tudo eu, é tudo pra mim. Se não estiver bom pra mim, sabe? Então, às vezes ela tá vivendo isso e ela sente assim que não é merecedora, sabe? Olha só, a partir de agora que você aceitou Jesus, que você está sendo salvo, se arrependendo e começando a ser transformado, Jesus diz para você, discípulo, enfatiza isso para o seu discípulo. Agora que você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora, tudo que você fez passou. Nós vamos viver um novo. E eu vou te ajudar a viver o novo. Eu vou pegar na sua mão, vou orar com você. Nós vamos mudar juntos. Você é um discipulador que vai dar a mão. Você é Jesus dando a mão para o seu discípulo. Entende isso? Vamos continuar aqui. Não se recebe por merecimento, mas por fé. Gente, não é pelo que a gente faz a salvação, é pela fé, é pela nossa crença, nele, sabe? E a nossa fé aumenta cada dia mais quando você conhece mais e mais a Ele, sabe? Você vai ver como que vai estar o nível da sua fé no final do discipulado. Deixe isso claro para o seu discípulo. Não é por merecimento, mas por fé. Vamos ler aqui Efésios 2:8. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu acredito. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não é porque eu abri uma igreja, não é porque eu estou gravando esse vídeo, não é porque eu estou te discipulando que agora eu sou salvo, que eu sou merecedor. Não. É pelo aquilo que eu realmente creio na minha mente e coração.
de fato aquilo que eu realmente creio. Isso é tão verdade. Por que uma pessoa ela se desvia? Por que ela sai? Às vezes o seu discípulo ele é desviado e agora ele está voltando para Cristo. Sabe, essa pessoa que você está discipulando. Por quê? Porque não havia fé e fé suficiente, não havia conhecimento suficiente de Deus na vida dele para que ele firmasse a sua fé. E isso é uma verdade. As pessoas saem da igreja porque não firmaram a fé em Deus. Elas apenas estavam buscando algo de Deus, como se ele fosse, sabe, um gênio da lâmpada, que você vai lá no culto, eu fui 3 cultos, ou seja, esfreguei a lâmpada 3 vezes, agora Jesus vai me atender aqui o meu pedido. Sabe, isso é uma fé em conquistar um milagre ou conquistar alguma coisa, não uma fé em Deus. Atos 4 também, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, não há outro nome a não ser o de Jesus Cristo que vai trazer a salvação. Não há nenhum outro nome. E ainda deixe claro para o seu discípulo, em João 14, né? Diz assim: eu sou o único caminho, verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a Deus, senão por mim. Por quê? Gente, eu já expliquei isso para 1 milhão de pessoas. E a maioria não entende de primeira, porque existe uma coisa já impregnada na cabeça dela, desde criança, de que ela precisa rezar, de que ela precisa falar com santos, e não sei o que lá. Está impregnado, sabe? Mas eu falo com ela, olha, esses dias mesmo eu estava falando aqui em casa, falei, olha, eu respeito demais o meu avô, sabe? Porque meu avô, cara, ele levou muita gente para Deus e tal, mas ele morreu, né? Ele morreu. E se eu orar pedindo pro meu avô falar com Deus, ele morreu. Ele está morto, ele não está com Deus agora. Só existe uma pessoa que está com Deus agora. Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Existe uma pessoa que está com Deus hoje. E ela pode falar com Deus. Aí uma outra pessoa falou pra mim assim: não, Diego, mas sabe por quê? Porque eu rezo para... Porque mãe, você sabe como é que é mãe é diferente. Então, sabe, eu acredito muito em Maria. Porque Maria, ela vai olhar para mim, vai falar, sabe, como com Jesus, vai pedir com jeitinho para Jesus. Aí vai pedir com jeitinho para Jesus. Por quê? Porque ela é mãe. E como que ela é mãe de Jesus, Jesus vai atender o pedido dela, porque é mãe dele, entendeu? E eu falei, nossa, seu raciocínio faz muito sentido, enquanto a gente está vivo, né? Porque depois que você morreu, como que eu vou falar com meu filho se eu estiver morto? Como que uma mãe fala com o filho se ela está morta? Como que um filho fala com a mãe se ela está morta? Sabe, eu sei que a maioria até queria poder fazer isso, mas não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. E aos poucos isso vai quebrando, né? A gente vai mostrando para ela que é através de Jesus e a fé em Jesus. Olha só qual que é o nosso trabalho, cara. A gente tem que orar muito, porque você precisa refletir Deus na sua vida, para que a pessoa acredite que através da sua vida foi mudada, através do que você está falando é tão verdade, e que ela vai passar a entender que é Jesus que precisa comandar a vida dela, que ela pode orar e falar com Jesus todo dia, e com mais ninguém. Você é só um braço para ajudar, uma ferramenta para ajudar ela a entender Jesus, mas você também não pode fazer muito por ela não, quem pode fazer é Jesus. Somente através da fé em Jesus Cristo podemos ter a certeza da nossa salvação. Não existe um certificado, um papel que você assina, que Deus vai mandar imprimir aqui, tá? Vai te mandar um zap, não existe. É apenas através da fé que você tem a certeza que vai ser salvo. Nem seu pastor, nem seu pai pode te falar se você vai ser salvo ou não. E o que é a fé? A fé em Hebreus 11 diz assim, ó: firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Cara, fé é acreditar naquilo que você não consegue tocar, mas sabendo que aquilo vai se tornar realidade. Sabe? Meu Deus do céu, isso é muita fé. Você não pode tocar, você não pode sentir, mas você sabe que é real e sabe que vai se tornar real. Meu Deus, é só pela fé. E essa fé só vem através de conhecimento da palavra de Deus. A fé,
olha, presta atenção nisso aqui. A salvação não está na igreja. A igreja é uma ferramenta utilizada por Deus. Ela não é um meio de salvação. Tá? A igreja é uma ferramenta. A salvação não está no batismo. O batismo tem um significado importantíssimo na vida do cristão, mas não é o meio de salvação. O meio de salvação é fé. É a crença em Jesus. A salvação não está nas ordenanças. Tudo que você está aprendendo não é o que você está aprendendo, ensinando, que vai ser o seu meio de salvação. Isso só vai te ajudar a manter a sua fé. A salvação está em Cristo Jesus. Ponto. Devemos perseverar, para encerrar aqui esse terceiro tópico, devemos perseverar com temor e obediência. Olha o que está escrito aqui em Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é para deixar claro que nós estamos falando de perseverar até o fim. Ou seja, não é uma vez salvo para sempre, né, que agora você tem um certificado, já aceitei Jesus, agora estou salvo, meu nome está no livro da vida e ninguém mais apaga. Não. Não é uma posse definitiva. O que gera essa posse? Esse direito de ser salvo? Compromisso com a perseverança naquilo que você está ouvindo, aprendendo e as suas ações. Perseverar com fé, temor e obediência naquilo que você está aprendendo no nosso Jesus Cristo. E para encerrar aqui, Mateus 7, 22. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, porventura não temos nós em teu nome profetizado, em teu nome não fizemos milagres? E Jesus lhe responderá: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ou seja, sim, existem pessoas dentro da igreja que praticam iniquidade, que não passaram pelo discipulado, que não são discípulos de Jesus, são apenas membros da igreja. Sim, assim como na academia existe pessoas magras, existe pessoa gordinha, existe pessoa que está lá há 50 anos lá e que não muda o shape, né? E sim, existe, assim como existe na igreja católica, os católicos e os não praticantes, assim como existe em todos os lugares, pessoas que acreditam e que são apenas membros simpatizantes, ou apenas que se dizem, né? Eu sou matriculado na academia, mas eu piso lá uma vez por mês, né? Então isso acontece, e essas pessoas, tá? Essas pessoas vão chegar diante de Deus e elas não vão ser reconhecidas, mesmo que elas tenham feito alguma coisa. Nossa, Diego, eu fiz teatro na igreja, eu já fui na rua evangelizar e tal, mas ela fazia mais por prazer ou para aparecer, para se, né, vangloriar diante das pessoas, do que pela fé, do que pelo amor a Deus, do que pela salvação, pela vida eterna em Deus. Ela fazia só por fazer. Essas pessoas vão ser rejeitadas. Existem sim essas pessoas. Filipenses 2:12. Meus amados, de modo como sempre obedecestes, não na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Converse com seu discípulo, ore com ele no final desse terceiro tópico, e em nome de Jesus que haja muita salvação no nosso meio, que nós possamos ser também um canal de salvação.